Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos ter o quinto e último episódio de Makeup Sessions. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram, dar um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, finalmente chegamos ao último episódio, sexta-feira ou qualquer dia da semana que vocês estejam a ver isto. Chegamos ao último episódio, hoje vamos estar a falar de lábios. Então, os meus lábios são secos e gretam muito facilmente, portanto, eles não são os mais fáceis. Eu tenho aqui algumas dúvidas relativamente a lábios. Notei que não eram muitas as dúvidas, mas eu esclareço à mesma, ou pelo menos tento ajudar no que conseguir. Batons mate de longa duração secam muito os lábios. Tenho aqui mais como fazer o lábio perfeito. Só tinha dois. Mas pronto, eu vou responder à mesma. Porque eu às vezes tenho perguntas sobre isso mesmo. Como é que uma pessoa consegue fazer um delineado perfeito? Como é que fazemos essa cena toda? Eu acho que há mais do que uma opção para o fazer, portanto, vamos lá falar sobre isto. Mas antes disso, vou-vos aproximar da minha cara para vocês verem então os meus lábios, como é que eles estão de momento e o que é que eu faço então para aplicar batom da forma perfeita. Os meus lábios, como vocês conseguem ver, eles estão ligeiramente, isto não é nada para os meus lábios, eu tenho estado com uma rotina um bocadinho diferente, portanto eles estão muito mais saudáveis, mas estão aqui ligeiramente gretados. Para isto eu uso o quê? Eu uso dois produtos em específico, que são estes. Utilizo o esfoliante da Fenty, portanto isto é um batom esfoliante. Eu gosto muito deste, mas há muitos no mercado que são mais baratos e que funcionam super bem também. E depois tenho aqui o Luscious Lip Balm também da Fenty. Essencialmente são os dois da mesma gama, são recebidos. E eu gosto muito deles porque me ajudam muito a preparar os meus lábios para depois receber então um batom líquido mate, que é o que eu mais uso. Hoje vamos estar a falar mais de batons líquidos mate porque eu acho que é onde há mais questões e mais problemas. Vamos lá então. Primeiro, vamos esfoliar os lábios, que é muito importante para a aplicação em si, porque muita gente se queixa que o batom não dura tanto ou que o batom não fica bonito. Muitas vezes das duas uma. Ou o batom não é bom, pode ser, também acontece, ou então os vossos lábios não estão bem preparados para receber o próprio do batom. Portanto, quando é esse o caso, esta é a solução. Primeiro, vamos aqui com o esfoliante, que ajuda a levantar aquelas relzinhas. Eu não sei se vocês conseguem ver o que eu estou a dizer se eu estiver a falar assim. Acho que não. Olhem lá. Isto até costuma ser um passo que eu faço logo no início da maquilhagem, mesmo enquanto estou a pôr o primer faço isto, depois deixo o bálsamo a atuar enquanto eu me estou a maquilhar. Só que hoje, como tínhamos esta situação toda a acontecer, eu decidi esperar até agora para vos mostrar então mesmo a aplicação toda. Mas normalmente este é o meu primeiro passo, antes de sequer meter primer, já tenho os lábios preparados. Então, como dá para ver, eles não ficaram, obviamente não ficaram tipo perfeitinhos, mas isto ajudou a alisar a coisa. Ou seja, se eu tinha peles, aquilo acabou por alisar o lábio para que depois na aplicação do batom a coisa fique toda igual, ou seja, fique toda uniforme. E depois já aqui com o bálsamo, isto é um excesso de tratamento, que ajuda a hidratar os lábios enquanto vocês não põem nada ou simplesmente usam isto sozinho. Eu muitas vezes meto só este bálsamo e estou porta fora. Enquanto isto está a atuar, vamos então falar dos próprios dos batons. Eu vou especificamente falar deste, vocês sabem, é o meu batom favorito, é da Nabla, chama-se Ritual e para mim são os melhores batons líquidos mate no mercado. Eu acho que eles têm uma duração muito, muito boa, não ressecam os lábios. Eu não sinto de todo que os meus lábios fiquem ressequidos. O que pode acontecer, obviamente, é que eles podem secar um bocado o lábio. Isso é verdade. Mas isso acontece sempre com qualquer batom líquido mate. Ele vai precisar de secar mate. Portanto, podem sentir um bocado essa sensação. Mas com estes aqui, eu sinto que eles secam mate, mas que não me ressecam os lábios. Portanto, não fica com aquele ar de deserto de Saara na minha boca. Há batons que fazem isso. Há batons que vão mesmo ressequir os vossos lábios. E eu não adoro essa sensação. Há batons, por exemplo, como estes, que eu gosto muito, da L'Oréal. Vocês já ouviram falar muito deles. Estes aqui que são o Rouge Signature. Estes aqui são muito bons porque são mate, mas não são tão intensos como este. Este aqui é uma cor opaca e seca mate. Estes aqui são uma cor um bocadinho menos intensa, mas que à medida que o tempo vai passando vai deixar um stain. O que é o stain? O stain é tipo manchado, é a tradução à letra. É como se o vosso lábio ficasse com a cor natural, com esta cor natural, vá. Portanto, à medida que o produto se vai gastando, quando vocês comem, bebem ou vivem a vossa vida, esta cor vai saindo uniformemente, mas depois deixa no vosso lábio uma cor.
uma cor que está a tingir, é isso mesmo, tingir os vossos lábios. Portanto, há pessoas que gostam muito disso, há pessoas que não gostam de todo, portanto tenham isso em atenção. Eu gosto muito deles, portanto eu estou na equipa que gosta e aprecia. Outros, por exemplo, temos da Colourpop. Eu gosto muito dos batons líquidos marca da Colourpop, mas estes aqui secam imenso os lábios, portanto é preciso ter isso em atenção. Eu gosto deles para tipo um evento que dure 3 horas. Agora, mais do que isso, não vou estar à espera que faça grande coisa por mim, porque depois vai começar a estalar e fica feio. Não gosto. Portanto, isto é o geral dos batons líquidos mate. E para aplicar batons líquidos mate, temos aqui outra coisa, calma, que são então lápis de lábios. Para que é que eles servem? Eles ajudam-nos a aplicar os batons de uma forma mais bonita, porque vocês estão a desenhar o lábio com o lápis e depois, quando vão aplicar o batom, já sabem exatamente onde é que estão a fazer o vosso desenho. No meu caso, eu não costumo recorrer muito porque os meus lábios já são extremamente bem definidos. Eu não preciso de uma linha para saber exatamente onde é que ele termina, onde é que ele começa. Mas há lábios que não são tão carnudos, porque eu tenho mesmo estas curvinhas a de cima e a de baixo bem definidas. Há lábios que não são assim e, nesse caso, lápis de lábios ajudam imenso. Também podem fazer uma ilusão de um lábio maior se fizerem o overline, portanto, se desenharem a linha por fora ou mesmo na aresta, basicamente, do lábio. Tenho virado lá para vos mostrar. Então, nesta parte aqui, esta zona aqui, aquela zona mesmo, a ponta, se desenharem a linha aí um bocadinho para fora, criam a ilusão de que têm um lábio maior. E aí parece que meteram ácido hialurónico nos lábios sem ter posto nada. Então, temos aqui 3 opções, queria só mostrar. Por exemplo, tenho os da Makeup Forever, que eu gosto imenso. Eles são muito macios e são pigmentados, portanto fazem perfeitamente bem o efeito. Portanto, com isto dito, vamos aplicar o nosso batom. Uma coisa que eu não vos recomendo a fazer, que eu aprendi the hard way, é utilizar um hidratante por baixo de um batom líquido mate. Porque isso vai fazer com que o batom líquido mate não só não vá secar a 100%, porque tem aquela base mais oleosa por baixo, como vai fazer com que ele transfira muito mais facilmente. Eu fui uma vez para um evento com um batom vermelho líquido mate, que eu já tinha usado, que eu adoro, é maravilhoso, mas que passou o tempo todo a borrar por todo o lado, porque eu tinha posto um hidratante por baixo e não o tinha tirado antes de pôr o batom líquido mate. Portanto, não façam o que eu fiz, aprendam com os meus erros. Portanto, vamos lá fazer isto. Eu, aliás, até posso fazer com lápis primeiro para vocês verem como é que se faz, por mais que eu não tenha a tendência de usar. Eu uso este que, coitadinho, é o Velvet Line da Nabla. Como dá para ver, já não tem ponta. E este era aqueles que não dá para afiar. Acho eu que não dá para afiar. Eu tenho algum afia aqui. Ainda não estou a pensar nisso. Uso tantos lápis de lábios que eu nem sequer tenho um afia. Eu sou tão devagar. Meu Deus. Desculpem. Vamos fazer assim à mesma. É só assim um bocadinho. Os batons que normalmente mais pedem este tipo de ajuda externa são os batons vermelhos e aqueles mais escuros. Esse aí realmente convém dar um toquezinho, só para não ficarem com a boca de palhaço. Agora, para a aplicação do batom líquido mate, o que para mim pode ser simples, pode não ser para toda a gente, portanto, o que é que eu faço? Então, eu normalmente começo pelo lábio de baixo. Essa é outra razão para eu gostar tanto destes batons, é o aplicador. Facilita muito, muito o trabalho. E depois no pós de cima, e normalmente nos de cima eu faço uma espécie de cruz para depois seguir com o desenho. Entretanto, se estiverem a ouvir a água a correr, é o João que está a tomar banho. Mas falta tão pouco para acabar este vídeo que eu não quero estar a acabar agora e esperar que ele acabe de tomar banho. Portanto, vamos continuar. Agora vem a parte mais importante de todas. Limpar a parte dentro dos lábios. Porque senão vocês ficam com batom nos dentes e isso não é elegante de todo. Então o que é que fazemos? É muito, muito, muito fácil. Dedo. Pronto. Por acaso eu não tinha um bocadinho. Olha, tinha aqui um bocadinho de produto. Tudo o que poderia estar em contacto com os vossos dentes sai com este truquezinho. Ou seja, vocês põem o dedo dentro da vossa boca. Não há outra maneira mais elegante de explicar isto, malta. Desculpem. É só bem... Pronto.
Tudo o que era excesso foi para o dedo, não para os vossos dentes. Eu gosto imenso destes batons por isso mesmo. Eles são muito pigmentados, ficam muito bonitos no lábio e duram imenso, imenso tempo. Depois disso, podemos ir, por exemplo, com um gloss para dar assim um shinezito à coisa. Não me apetece hoje, estou a sentir a coisa assim. E para terminar, vamos passar para um fixador de maquilhagem que eu estava aqui a ver e as pessoas estão tão concentradas em bases e eyeliners e não sei o quê. Toda a gente esqueceu de perguntar de fixador de maquilhagem. Então, este é o que eu tenho estado a usar ultimamente, é o NYX Bear With Me, que também pode servir de primer, pode servir para muita coisa. Eu utilizo para fixar a maquilhagem no final. E para que é que isto serve? Isto serve para fixar a maquilhagem toda, ajuda a que ela dure mais tempo, ajuda muitas vezes, depende também do fixador, há fixadores de maquilhagem que ajudam a controlar a oleosidade, há alguns que dão um aspecto mais glowy, outros dão um aspecto mais mate, há uma data de fixadores diferentes no mercado, este aqui é mais para hidratação e fixação, portanto por isso é que eu gosto dele. Enquanto ele está a secar, tentem ao máximo não fazer expressões faciais, porque senão ele vai bloquear a maquilhagem nessa posição e não é bonito, não é bonito. Estamos feitas, não estamos. A última coisa que eu faço é porque eu sou um bocado extra, isto não é obrigatório para ninguém. Eu é que tenho uma ligeira adição a iluminador, portanto estou constantemente a meter mais iluminador. Why? I don't know. Eu preciso de iluminador da minha vida, senão eu sinto-me morta. Portanto, aqui temos então o look finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado destes vídeos desta semana. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu já agora respondo também. Por exemplo, perguntaram se os pincéis influenciavam muito a maquilhagem ou qualquer um servia. Eu acho que já dei a entender que cada pincel tem um formato diferente e que tem uma função diferente. Claro que nós não precisamos de 5 pincéis do mesmo formato, conseguimos fazer só com um pincel, mas eu acho que os pincéis que fazem mais diferença, principalmente na parte dos olhos, é mesmo um pincel de esfumar e um pincel de aplicar sombras. Eu acho que com esses dois vocês já conseguem fazer muita coisa. E depois, se quiserem explorar mais, depois aí exploram mais. Mas cada pincel tem um formato diferente e tem uma função diferente e a aplicação realmente vai ser diferente dependendo do pincel que vocês usam. Por isso tenham isso em atenção. A validade da maquilhagem, paletas, batons, pós. Isto era uma pergunta que realmente fez muito sentido e eu agora mostro-vos onde é que vocês conseguem ver. Então, todos os produtos de maquilhagem, todos, de maquilhagem, de beleza no geral, têm esta coisinha aqui. Estão a ver aqui? Este potezinho, que neste caso diz 24 meses. Ou seja, a partir do momento em que vocês abrem pela primeira vez, passado 24 meses, devem deitar o produto para o lixo. Agora, obviamente que há muitos produtos que nós não conseguimos usá-lo, porque há alguns que dizem 6 meses, outros dizem 12, depois 24. Há muitos produtos que, tipo uma paleta de sombras, nós não usamos aquilo em 6 meses. É absurdo, é impossível. Mas este aqui realmente é obrigatório que eles façam, porque é lei, têm de fazer isso. Mas podem ter para termos uma ideia do que é que realmente é mais importante, manter esse prazo de validade em mente. Eu acho que é mais em produtos líquidos. Produtos líquidos acabam por formar mais aquela separação dos ingredientes e depois consegue ser um bocadinho mais chato, porque os fluidos vão reagir de uma forma diferente ao ar. Aí sim eu acho que é uma melhor ideia respeitar os prazos de validade. Em termos de pós, os pós realmente duram muito mais tempo, portanto não acho que seja tão tipo set in stone que tem de respeitar exatamente aquela data. Por exemplo, nas paletas de maquilhagem, a Modern Renaissance diz 6 meses. Onde é que eu alguma vez na vida vou simplesmente usar isto durante 6 meses? Não vou. Eu vou usar isto durante muito mais tempo. Mas isso, lá está, é para estar à descrição de cada um. Não me levem a mim a sério quando eu digo isto. Eu digo isto porque é o que eu faço. Porque é a minha pele e eu com a minha pele faço o que eu quiser. Convosco, se vocês querem ou não respeitar estes prazos, tenham isso em atenção, porque realmente cada um destes produtos tem este prazo na embalagem para ser respeitado. Obviamente que eu recomendo que vocês respeitem os prazos. Estou só a dizer aquilo que eu já também ouvi, é que os líquidos é mais propício que realmente fique mal. Muitas vezes vocês conseguem cheirar e perceber se está bom ou mal, do que os pós. Os pós costumam ter uma duração muito maior. Portanto, com isto tudo dito, digam-me aqui nos comentários, já sabem, corrijam, ajudem, façam perguntas, isso tudo, juntem-se aqui então ao fórum, digam-me também se gostaram desta semana, se gostavam que eu fizesse outra vez isto, com outras perguntas, não faço ideia, contem-me vocês. Antes de nos irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui a mais se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho, até ao próximo vídeo.